La venida de Cristo, algo más profundo que la ficción con que la religión nos ha engañado durante siglos. Parte 2. Continuemos leyendo Juan 16:2, en donde Cristo dice: «Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que están sirviendo a Dios». Esto no se debe entender literalmente, sino más bien desde una expresión figurativa, porque se refiere a todos aquellos que se niegan a oír la verdad que estuvo escondida acerca de que Cristo es una mujer y la esposa de Dios Padre, y se enfurecen defendiendo la mentira de que Cristo es el Hijo de Dios, y nos atacan con versículos de la Biblia que realmente se refieren a ellos mismos, porque ellos son esos incrédulos que tropiezan con la roca de los siglos, como dice en Romanos 9:33. «Miren», dice el Señor, «yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en ella no será defraudado». Los que no aceptan que Cristo es una mujer, piensan que atacándonos con palabras ofensivas están siendo leal a Dios o haciendo lo que Dios quiere, cuando eso es totalmente lo contrario de la voluntad del verdadero Dios, que es que todos crean en su Verbo hecho carne, en el poderoso nombre de su Cristo, que evidencia su poder. Por eso, sin lugar a dudas, Cristo Lisbeth es la única mediadora entre Dios y los hombres, así como también es la Madre Celestial, la Jerusalén de arriba, ya que solo ella es la portadora de la inmortalidad para los hijos de Dios, que son espirituales y no terrenales. Amén. Continuará. La venuta di Cristo, una cosa più profonda della finzione con la quale la religione ci ha ingannato per secoli. Parte 2. Continuiamo a leggere Giovanni 16:2, dove Cristo dice: «Vi espelleranno dalle sinagoghe, e viene anzi l'ora quando chiunque vi ucciderà penserà di stare servendo Dio». Questo non deve essere inteso letteralmente, ma piuttosto come un'espressione figurativa, perché si riferisce a tutti quelli che si negano a udire la verità che è stata nascosta, su che Cristo è una donna e la sposa di Dio Padre, e si infuriano difendendo la menzogna che Cristo è il Figlio di Dio, e ci attaccano con i versetti della Bibbia che in realtà si riferiscono a loro stessi, perché sono loro quegli increduli che inciampano con la roccia dei secoli, come dice in Romani 9:33. «Guardate», dice il Signore, «io pongo in Sion una pietra d'inciampo e una roccia che fa cadere, però chi confiderà in lei non sarà defraudato». Quelli che non accettano che Cristo è una donna pensano di essere leali a Dio, o di stare facendo quello che Dio vuole, attaccandoci con parole offensive, quando questo è totalmente il contrario della volontà del vero Dio, che è che tutti credano nel suo Verbo fatto carne, nel poderoso nome del suo Cristo che evidenzia il suo potere. Per questo, senza dar luogo a dubbi, Cristo Lisbeth è l'unica mediatrice tra Dio e gli uomini, così come è anche la Madre Celestiale, la Gerusalemme di lassù, giacché solo lei è la portatrice dell'immortalità per i figli di Dio, che sono spirituali e non terreni. Amen. Continuerà. A vinda de Cristo, algo mais profundo que a ficção com que a religião nos enganou durante séculos. Parte 2. Continuemos lendo João 16:2, onde Cristo diz: «Expulsar-vos-ão das sinagogas, e ainda vem a hora quando qualquer que vos matar pensará que está servindo a Deus». Isso não deve ser entendido literalmente, mas sim como uma expressão figurativa, porque se refere a todos aqueles que se negam a ouvir a verdade que esteve escondida de que Cristo é uma mulher e a esposa de Deus Pai, e se enfurecem defendendo a mentira de que Cristo é o Filho de Deus, e nos atacam com versículos da Bíblia que na realidade se referem a eles mesmos, porque eles são esses incrédulos que tropeçam com a rocha dos séculos, como diz em Romanos 9:33. «Vejam», diz o Senhor, «eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, mas quem confiar nela não será decepcionado».
Aqueles que não aceitam que Cristo é uma mulher, pensam que, ao nos atacar com palavras ofensivas, estão sendo leais a Deus ou fazendo o que Deus quer, quando isso é totalmente o contrário da vontade do verdadeiro Deus, que é que todos creiam em seu Verbo feito carne, no poderoso nome de seu Cristo, que evidencia seu poder. Por isso, sem lugar a dúvidas, Cristo Lisbeth é a única mediadora entre Deus e os homens, assim como também é a Mãe Celestial, a Jerusalém de cima, já que somente ela é a portadora da imortalidade para os filhos de Deus, que são espirituais e não terrenos. Amém. Continuará. A vinda de Cristo. Algo mais profundo que a ficção com que a religião nos enganou durante séculos. Parte 2. Continuemos lendo João 16:2, onde Cristo diz: Expulsar-vos-ão das sinagogas, e ainda vem a hora quando qualquer que vos matar pensará que está servindo a Deus. Isso não deve ser entendido literalmente, mas sim como uma expressão figurativa, porque se refere a todos aqueles que se negam a ouvir a verdade que esteve escondida de que Cristo é uma mulher e a esposa de Deus Pai, e se enfurecem defendendo a mentira de que Cristo é o Filho de Deus, e nos atacam com versículos da Bíblia que na realidade se referem a eles mesmos, porque eles são esses incrédulos que tropeçam com a rocha dos séculos, como diz em Romanos 9:33. Vejam, diz o Senhor, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, mas quem confiar nela não será decepcionado. Aqueles que não aceitam que Cristo é uma mulher, pensam que, ao nos atacar com palavras ofensivas, estão sendo leais a Deus ou fazendo o que Deus quer, quando isso é totalmente o contrário da vontade do verdadeiro Deus, que é que todos creiam em seu Verbo feito carne, no poderoso nome de seu Cristo, que evidencia seu poder. Por isso, sem lugar a dúvidas, Cristo Lisbeth é a única mediadora entre Deus e os homens, assim como também é a Mãe Celestial, a Jerusalém de cima, já que somente ela é a portadora da imortalidade para os filhos de Deus, que são espirituais e não terrenos. Amém. Continuará. A vinda de Cristo. Algo mais profundo que a ficção com que a religião nos enganou durante séculos. Parte 2. Continuemos lendo João 16:2, onde Cristo diz: Expulsar-vos-ão das sinagogas, e ainda vem a hora quando qualquer que vos matar pensará que está servindo a Deus. Isso não deve ser entendido literalmente, mas sim como uma expressão figurativa, porque se refere a todos aqueles que se negam a ouvir a verdade que esteve escondida de que Cristo é uma mulher e a esposa de Deus Pai, e se enfurecem defendendo a mentira de que Cristo é o Filho de Deus, e nos atacam com versículos da Bíblia que na realidade se referem a eles mesmos, porque eles são esses incrédulos que tropeçam com a rocha dos séculos, como diz em Romanos 9:33. Vejam, diz o Senhor, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, mas quem confiar nela não será decepcionado. Aqueles que não aceitam que Cristo é uma mulher, pensam que, ao nos atacar com palavras ofensivas, estão sendo leais a Deus ou fazendo o que Deus quer, quando isso é totalmente o contrário da vontade do verdadeiro Deus, que é que todos creiam em seu Verbo feito carne, no poderoso nome de seu Cristo, que evidencia seu poder. Por isso, sem lugar a dúvidas, Cristo Lisbeth é a única mediadora entre Deus e os homens, assim como também é a Mãe Celestial, a Jerusalém de cima, já que somente ela é a portadora da imortalidade para os filhos de Deus, que são espirituais e não terrenos. Amém. Continuará. A vinda de Cristo. Algo mais profundo que a ficção com que a religião nos enganou durante séculos. Parte 2. Continuemos lendo João 16:2, onde Cristo diz: Expulsar-vos-ão das sinagogas, e ainda vem a hora quando qualquer que vos matar pensará que está servindo a Deus.
Isso não deve ser entendido literalmente, mas sim como uma expressão figurativa, porque se refere a todos aqueles que se negam a ouvir a verdade que esteve escondida de que Cristo é uma mulher e a esposa de Deus Pai, e se enfurecem defendendo a mentira de que Cristo é o Filho de Deus, e nos atacam com versículos da Bíblia que na realidade se referem a eles mesmos, porque eles são esses incrédulos que tropeçam com a rocha dos séculos, como diz em Romanos 9:33. Vejam, diz o Senhor, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, mas quem confiar nela não será decepcionado. Aqueles que não aceitam que Cristo é uma mulher, pensam que, ao nos atacar com palavras ofensivas, estão sendo leais a Deus ou fazendo o que Deus quer, quando isso é totalmente o contrário da vontade do verdadeiro Deus, que é que todos creiam em seu Verbo feito carne, no poderoso nome de seu Cristo, que evidencia seu poder. Por isso, sem lugar a dúvidas, Cristo Lisbeth é a única mediadora entre Deus e os homens, assim como também é a Mãe Celestial, a Jerusalém de cima, já que somente ela é a portadora da imortalidade para os filhos de Deus, que são espirituais e não terrenos. Amém. Continuará. A vinda de Cristo. Algo mais profundo que a ficção com que a religião nos enganou durante séculos. Parte 2. Continuemos lendo João 16:2, onde Cristo diz: Expulsar-vos-ão das sinagogas, e ainda vem a hora quando qualquer que vos matar pensará que está servindo a Deus. Isso não deve ser entendido literalmente, mas sim como uma expressão figurativa, porque se refere a todos aqueles que se negam a ouvir a verdade que esteve escondida de que Cristo é uma mulher e a esposa de Deus Pai, e se enfurecem defendendo a mentira de que Cristo é o Filho de Deus, e nos atacam com versículos da Bíblia que na realidade se referem a eles mesmos, porque eles são esses incrédulos que tropeçam com a rocha dos séculos, como diz em Romanos 9:33. Vejam, diz o Senhor, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, mas quem confiar nela não será decepcionado. Aqueles que não aceitam que Cristo é uma mulher, pensam que, ao nos atacar com palavras ofensivas, estão sendo leais a Deus ou fazendo o que Deus quer, quando isso é totalmente o contrário da vontade do verdadeiro Deus, que é que todos creiam em seu Verbo feito carne, no poderoso nome de seu Cristo, que evidencia seu poder. Por isso, sem lugar a dúvidas, Cristo Lisbeth é a única mediadora entre Deus e os homens, assim como também é a Mãe Celestial, a Jerusalém de cima, já que somente ela é a portadora da imortalidade para os filhos de Deus, que são espirituais e não terrenos. Amém. Continuará.